Tudo bom, pessoal? Gravar esse vídeo hoje para falar para vocês sobre o ciclo de palestras. Eu tinha prometido, vamos fazer. Eu tinha marcado essas palestras para a gente começar agora no começo de maio. Mas como eu quis estruturar uma coisa diferente, eu quis programar uma coisa diferente, eu quis planejar uma coisa diferente, eu coloquei para o final de maio, começo de junho. As datas nós vamos deixar aqui embaixo para vocês olharem, tá? São datas, algumas cidades a gente ainda não conseguiu fechar, mas nós vamos, se Deus quiser. Mas eu quero falar para vocês do conteúdo, que isso é o que mais importa para mim. Por isso que eu deixei de fazer no começo de maio para começar no começo de junho, tá? É final de maio, começo de junho. Quem teve nessa palestra que eu dei, nesse circuito que o Anderson fez muito bem feito agora em Orlando, nesse congresso que ele colocou, percebeu que eu tenho um problema muito sério. Eu preparo a palestra com o conteúdo que eu acho que é importante para as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, portanto, 1 hora para mim não dá certo. Eu não olho no relógio, tá? Eu gosto de ver o conteúdo passado, eu gosto de ver as dúvidas sanadas, eu gosto de ver as pessoas realmente resolvendo aquilo que elas foram ali para resolver. Portanto, palestra de 1 hora para mim não existe, tá? 2 horas e meia é um tempo bacana para a gente poder fazer toda a apresentação, levar todo o conteúdo, mostrar tudo o que eu gostaria de mostrar para que as pessoas saiam dali realmente falando, olha, bacana, entendi o recado, entendi o que precisa, entendi como eu preciso me programar, entendi aonde eu me encaixo nessa situação, isso é o mais importante de tudo, tá? Por isso que muitas vezes eu não gosto muito, me convidaram já para vários roadshows. Eu não gosto de roadshow porque geralmente isso está atrelado à venda de alguma coisa, né? Você às vezes não cobra por uma determinada situação, mas você tem aí alguém pagando, alguém paga essa conta. E geralmente essa pessoa que paga essa conta é quem vai te vender alguma coisa. Então aquilo ali passa a ter uma conotação comercial, que é o que eu não gosto de fazer nas minhas palestras, tá? Eu vou ali para passar informação. Eu venho de uma área educacional, eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer apresentação, eu gosto de ter uma didática diferente, de mostrar para as pessoas a ponto que elas entendam. Então a minha conotação de congresso, de palestra é diferente de um roadshow. Ali a gente não vai fazer painel de exposição de venda de nada, a gente vai ali levar informação, tá? Então vamos lá, quais são os seus assuntos? Primeiro, eu quero falar sobre negócios no exterior. Por que eu quero falar de negócios? Porque eu sempre falo para vocês, o negócio é a estrutura de um visto, é a estrutura de uma imigração, é a estrutura de um planejamento futuro, seja ele qual for. Então se eu falo quero pensar num visto, eu vou pensar na causa. A causa é sempre uma estrutura, seja de um negócio ou seja numa estrutura pessoal. Então visto é sempre consequência. Vamos falar sobre negócios primeiro. Vamos falar sobre exemplos de projetos que a gente fez. Muita gente chega nos Estados Unidos sem ter ideia do que fazer. Chega para mim, Daniel, o que eu faço? Como é que eu monto? Como é que eu faço uma pesquisa de mercado? Para qual cidade que eu vou? Qual é a estrutura que eu preciso ter para poder me estruturar aqui nos Estados Unidos ou na Europa ou onde for? Qual é o meu start nessa situação, né? Quero falar sobre isso com vocês. Quero dar exemplos de negócios que a gente fez desde o scratch, desde o primeiro risco. Quero mostrar para vocês como desenhar, como planejar, como escolher, como fazer uma pesquisa de mercado, como analisar dados de mercado, como escolher qual é o melhor negócio desenhado para você, como você desenha isso e como você faz a implantação disso, certo? Quero dar algumas ideias de projetos que a gente já fez, quero mostrar algumas coisas que a gente já fez, números, para que as pessoas possam ter aí uma ideia mais geral do que elas podem fazer. Aí nós vamos falar sobre imigração, aí nós vamos falar sobre os principais vistos, quais são os requisitos, quais são as formas de estruturação, como se planejar, como a sua empresa no Brasil pode ser como base para uma imigração planejada, seja para os Estados Unidos ou seja para a Europa, como ela pode ter uma estrutura para te subsidiar isso, quais são os principais vistos atrelados às cidadanias, quais são os principais vistos atrelados a qualificações profissionais, pessoais, achievements pessoais, que não necessitam de uma empresa ou não necessitam de uma cidadania, quais são os vistos, por exemplo, para artistas, para atletas, vistos religiosos, quais são as possibilidades que podem ser realmente sólidas e reais para cada um dos perfis. Vamos falar sobre isso.
Vamos falar sobre estratégia de planejamento de imigração, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa. Nós vamos tocar nesses assuntos, né? São muito diferentes, nós vamos fazer um comparativo dessa legislação internacional. Quero falar sobre investimentos. Os Estados Unidos virou um balcão de vendas, né? Todo mundo está vendendo negócios milagrosos, coisas sensacionais, que dão muito dinheiro e que prometem mundos e fundos. Nem todos são assim, alguns são bacanas. Eu quero expor para vocês como fazer análise disso, como se proteger no investimento internacional, como ter cautela para fazer uma aquisição, para fazer um investimento, para fazer uma participação numa sociedade, quais são as cautelas que você pode tomar no Brasil para se proteger de algumas dessas situações e ter aí realmente um investimento seguro que pode trazer para você um benefício com certeza bacana. Quero falar para vocês de uma situação muito delicada. Eu converso com muita gente no Brasil, converso com muita gente na Europa, converso com muita gente nos Estados Unidos. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos profissionais até hoje que eu conversei conheciam realmente de legislações e tratados internacionais, tá? Me preocupa um pouco isso, porque as pessoas do Brasil sabem muito do Brasil, dos Estados Unidos sabem muito dos Estados Unidos, da Europa sabem muito da Europa, mas ninguém sabe o que regula essas relações entre os países. Eles não estão atualizados. Muitos não estão atualizados, então eu quero falar sobre isso com vocês, trazer informações, trazer tratados, trazer conteúdo para que vocês entendam. Poxa, e a tal da bitributação, né? Que todo mundo me pergunta, como é que eu vou pagar isso? Existe isso? Quanto é? Eu quero falar sobre isso para vocês. Outra coisa que é muito importante que eu quero tocar também no meu painel é a questão política. Muita gente fala, não, agora o Brasil vai para frente porque o Lula foi preso. Não. Lula ser preso é uma coisa, o Brasil ir para frente é outra coisa, tá? O cenário internacional, ele enxerga essa situação de uma forma muito delicada. Então a gente tem que tomar cuidado. Vou dar algumas explicações para vocês sobre a área de economia, a área de economia internacional, mercado internacional, como isso se reflete no Brasil, e eu vou traçar um paralelo para 3 anos. Hoje a maior economia do mundo é Estados Unidos, segundo a China. Existe a possibilidade da China passar os Estados Unidos? Em quanto tempo? Eu falei isso nesse congresso agora. Eu falei meio por cima assim. Existe essa possibilidade? Vou falar para vocês na palestra e vocês aprenderem a tirar algumas vantagens de você se programar com antecedência para ter lá na frente um benefício muito positivo, tá bom? E agora vamos falar dos convidados, porque eu estou levando algumas pessoas junto comigo. Uma delas é o Pablo Farias. O Pablo, que muita gente gosta, uma das pessoas mais respeitadas aqui, pelo menos na Flórida. Uma pessoa que construiu uma carreira, construiu um nome, construiu uma idoneidade, construiu com muita seriedade, construiu a empresa dele. Muita gente gosta muito do Pablo. E eu tenho certeza que o Pablo vai poder expor muito para as pessoas sobre esses negócios milagrosos que são vendidos, né? Às vezes muita gente falando, não, faça isso, faça aquilo, invista aqui, faça desse jeito. Será que é bem assim mesmo? O Pablo vai falar isso para vocês, vai falar sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Tá para acontecer um boom de novo? Será? Quando vai ser? Né? Aonde que é o melhor lugar para alguém adquirir um imóvel? Esse melhor imóvel é uma vacation home ou é uma casa convencional para você poder usar, alugar e fazer alguma coisa? E os resorts, como é que faz? Como é que funciona? Como é que são essas estruturas? Quanto que a pessoa paga de juros normalmente num financiamento de uma casa? O brasileiro pode financiar? Quanto tem que dar de entrada? O Pablão vai falar absolutamente tudo isso para vocês, tá? Depois eu estou levando alguns outros amigos meus também, algumas pessoas que têm um currículo muito grande. Estou levando meu sócio de Portugal, tanto o Pablo quanto esse meu sócio não vão em todas as palestras. Eles vão conseguir ir em algumas, mas nós vamos tentar ajustar para que eles vão realmente no máximo possível. Esse meu sócio vai falar sobre legislação portuguesa, brasileiros que querem ir para Portugal, como vai ser, como não é, quais são as facilidades, quais são as dificuldades, quais são os vícios, quais são as estruturas que essa pessoa precisa ter, certo? Estou levando para vocês também 2 diretores de 2 bancos internacionais. Alguns vão estar em uma comigo, o outro vai estar em outra comigo, não vão estar simultaneamente, mas eles vão falar sobre a questão da tributação
né, de remessa de dinheiro, qual a forma de você evitar um excesso tributário, como você deve fazer essa declaração, quais são os riscos, quais são as vantagens, o que é o compliance, como você pode fazer um investimento nos Estados Unidos sem estar nos Estados Unidos, por exemplo, e mandar o lucro disso para o Brasil com a menor tributação possível dentro da lei, para você estar sempre bem protegido, bem resguardado. Você que tem um patrimônio muito grande no Brasil, pega um green card, quais são os impactos disso, positivo, negativo, como funciona, tudo isso a gente vai tentar explicar para vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui para vocês, vou deixar o site aqui, para vocês poderem fazer inscrição. Vão lá, se inscrevam e aí a gente vai, se Deus quiser, se encontrar aí no final de maio, começo de junho, para essa palestra que eu tenho certeza que vai agregar demais na cabeça de quem pretende ficar no Brasil e investir no exterior, ter vantagens de uma internacionalização de empresa ou de produto, quem pretende investir, quem pretende se mudar, quem pretende se estruturar, começar uma estruturação, vai com certeza absoluta trazer muito conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado, fiquem com Deus.